11h17, hoje é dia de seleção brasileira em campo. A amarelinha encara a Colômbia em Brasília, no estádio Mané Garrincha. E é para lá que a gente vai, até a capital federal, para conversar com o repórter Paulo do Vale. Tudo bem, PDV? Bom dia. Tudo bem, Lupato? Bom dia, um abraço para você, para o Sabino, para todo mundo ligado na Rádio Bandeirantes. É isso, né? Chegou o dia, a primeira partida da seleção brasileira em 2025, em solo brasileiro, na capital federal, no Mané Garrincha, que deve sim receber um bom público, né? A gente falou ontem a respeito dos ingressos, apesar do preço sempre um pouco acima, né, daquilo que a gente gostaria, mas acho que teremos um público melhor do que aquele na Fonte Nova há alguns meses ainda em 2024. E ontem o Dorival Júnior definiu o time, apesar de não ter admitido publicamente, vai entrar com o João Pedro no ataque. Ganha essa disputa com o Savinho. O próprio Dorival, a gente vai acompanhar aí uma sonora, ele disse que vinha pensando a seleção brasileira com o Neymar, meio que não tinha um plano B. E aí, com a chegada dos jogadores nos últimos dias, né, a reunião dos atletas para o trabalho, o Dorival conseguiu pensar numa seleção diferente. O esquema com o Savinho seria um pouco parecido com o time que entraria em campo com o Neymar, mas ele achou uma outra solução, que é a entrada do João Pedro. Vamos ouvir o que disse o treinador da seleção brasileira a respeito desse plano que ele tinha com o Neymar. A dúvida não seria isso, mas é uma colocação tua e eu respeito. Com relação ao Neymar, é natural que montamos praticamente todo o trabalho em cima de um possível retorno desse jogador. Acabou não acontecendo por um problema e nós temos que respeitar isso, aguardando e na torcida para que ele se recupere rapidamente. No mais, eu acho que são opções que nós temos, de uma mudança ou outra, buscando a melhor condição possível. Em 2 treinos nós temos que tentar definirmos aí o que será melhor para um jogo tão importante como o de amanhã. Tá aí, né? Dorival Júnior foi questionado a respeito disso, a respeito da pressão que ele vem sofrendo, né? Claro, por resultados, mais do que isso por desempenho, né? A gente tá falando de uma seleção que tem o Rafinha, cotado para ser melhor do mundo, Vinícius Júnior, atual melhor do mundo, o Rodrigo, né? Que é um baita destaque no Real Madrid. Então, assim, não é uma seleção que tem poucas estrelas não, apesar da gente ter se acostumado em outros tempos com Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, mas hoje temos sim jogadores protagonistas no futebol europeu e é isso que o Dorival vem sendo bastante cobrado. E também perguntei, né, pro Dorival a respeito dessa situação que o Brasil vem passando, né, sendo vítima de racismo não só por parte de torcedores, jogadores, mas o próprio presidente da Conmebol, como a gente pôde repercutir ontem também, fazendo aquela piada completamente sem sentido e sem graça, envolvendo o nome do Brasil e também da macaca Chita. O Dorival se posicionou, disse que quer mais, de alguma forma, mais rigor, né, para que as instituições talvez sejam punidas. Falou, né? Claro que às vezes falta uma declaração mais contundente, até mesmo dos próprios clubes. O Edinaldo, por exemplo, né, que é o presidente da CBF, como membro maior da entidade, também não se posicionou. Então é um caminho distante ainda a gente percorrer, mas tentamos fazer a nossa parte. Pois bem, hoje um provável time da seleção brasileira, com Alisson no gol, Wanderson a zaga com Gabriel Magalhães, Marquinhos, Guilherme Arana pelo lado esquerdo, Gerson, Bruno Guimarães, e aí o ataque com Rafinha, Vinícius Júnior, Rodrigo e também João Pedro, a grande novidade desse time da seleção brasileira para hoje, 9h45, contra a equipe da Colômbia, pessoal. É isso aí, muito calor em Brasília, Paulo do Vale, porque aqui na capital paulista o dia já amanheceu com uma temperatura bem mais agradável do que nos últimos. E aí? Olha, aconteceu algo raro aqui em Brasília nas últimas horas. Choveu, exatamente. Choveu. Mas o tempo mudou no sentido de que estava, né, nesse clima de nublado no primeiro dia do outono, né? Hoje já estamos entrando aí no outono, mas o tempo abriu de novo. Não tá um calor insuportável não, tá um dia bonito, assim como ontem tá um dia bonito, algumas nuvens no céu, acho que não chove mais, acredito eu que isso não deve acontecer, mas é um dia quente sim aqui na cidade de Brasília.
Obrigado, Paulo do Vale. Tem transmissão aqui na Rádio Bandeirantes, né? Isso mesmo, Ulisses Costa dá o recado, bola rolando 9h45, mas claro, né, ao longo da programação da Rádio Bandeirantes a gente vai trazendo todos os detalhes. A partir das 5 horas tem o resenha, às 6 horas os donos da bola e depois o Esporte Debate aquecendo os tambores para esse duelo da seleção brasileira. Fechado, PDV, bom trabalho. Obrigado, PDV. Valeu. E olha, 11h20.